Olá, Lorena. Olá, doutor Felipe. Olá, Olá, vamos lá. doutor. Tudo bem? Ajei- Aumentar, Tudo ótimo. colocar o fone Ajeitar a aqui. Tudo câmera. bem? Tudo bem, o áudio está saindo bom? Tá ótimo aí. Vou botar o fone de ouvido que fica melhor. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Opa, e aí, tá tudo certo aqui. Oficialmente 8h30, né? Para começar, agora é 8h29 no meu Isso. relógio. Tudo bom, Luana, Marina? Deixa eu ver quem já entrou aqui. Júnior, Rose, Fabi, Lorena, Matheus Moraes. Olá, pessoal. Vamos aguardar um minutinho só, doutora, aí a gente já inicia. Oi, Perfeito, perfeito, Manuela. tranquilo. Leila, tudo bom, Leila? Preparou um chazinho de maracujá ou não precisa, doutor? Eu preciso de um chazinho aqui, ó. Pior que é o desinchar mesmo, né? Ah, De é? maracujá. Uhum. Você adivinhou, adivinhou. Oi, Cristina. Só para aquecer a voz. Ó, Débora. Tudo bom, meninas? Oi, Bruna. A Bruna até me mandou umas dicas hoje para entrar na live, porque é a primeira vez que eu entro, né, convidando alguém, né? A vez anterior foi ela que me convidou. É a minha segunda live, mas é bem tranquilo, não tem. Eu é a primeira, né, convidando alguém. Você já fez, E, é só a segunda, né? Que você fez aquela outra. uhum, eu fiz a outra com a Bruna 15 dias atrás. Mas é isso Beleza. aí, doutor. Eu acho que vamos iniciar, né? Vamos iniciar, Então, vamos lá. para as pessoas que ainda não me conhecem, o meu nome é Neiva Balistreri, né? Sou psicóloga, terapeuta de casais e famílias, sexóloga, trabalho na Clínica Balestra, aqui em Foz do Iguaçu, e atendo online também. Né? Gostaria que você mesmo se apresentasse, doutor Felipe. Meu nome é Dr. Felipe, quer dizer, Felipe Quirino, sou médico endocrinologista, é, atuo na parte de clínica médica e endócrino e a Neiva me convidou para contribuir aqui com a parte de informações, né, sobre a parte médica associado ao tema que a gente vai falar, que é saúde sexual masculina, enfatizando a questão dos mitos que envolvem essa questão. Uhum. E assim, pelo que eu percebi de você, doutor Felipe, é que você não tem uma atuação assim separado, né? A Neiva vai falar da parte psicológica, o doutor Felipe é da parte biológica, né? Porque o que a gente percebe, né? Que principalmente a sexualidade, a gente não consegue vê-la, né, como um fator isolado. Então, eu acho Uhum. que por isso, né, que eu senti em você também essa necessidade dessa integração, né, das áreas para a gente melhor atender, né, as pessoas que nos procuram, certo? E eu acredito, assim, que a gente... Quero primeiro, né, te agradecer, né, pelo convite e quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco, as pessoas que depois vão entrar mais tarde, enfim, as que vão assistir depois também, né? Porque eu acredito que a área da sexualidade é uma área muito importante, né? Faz parte um dos pilares da qualidade de vida, né? Já definido pela Organização Mundial da Saúde, né? Junto com a família, o lazer e o trabalho. E a gente não pode deixar, né, essa questão de lado, principalmente na sexualidade masculina, porque nós percebemos
que existe uma defasagem de conhecimento por parte dos homens, justamente por essa falta, né, de bibliografia até nessa área, porque depois dos anos 60, quando toda essa questão da repressão da sexualidade foi diminuindo e começou-se a falar mais sobre o assunto, as mulheres buscaram mais conhecimento, né, como uma forma de expressão da sua própria sexualidade, não só, né, para a reprodução, mas para o próprio prazer, né? Então, os homens sempre tiveram aquela educação, né, que vem lá da família de origem como uma liberdade maior para expressar a sua sexualidade, mas naquela forma, né, que a gente já conhece, que é demonstrando, né, o poder em relação ao seu desempenho, aquela necessidade, né, de mostrar, né, esse seu poder, né, através do sexo, através da sexualidade. E a gente quer hoje conversar um pouquinho sobre isso, desmistificar algumas coisas, né? Eu acho que a princípio já é quebrar esse mito, né, do título da nossa live, que é o mito do desempenho masculino, né? Por que ele é tão forte na nossa sociedade, na nossa cultura, né? De onde que vem isso? Né? Eu penso assim que, em primeiro lugar, a gente tem que definir o que é sexualidade, né? Que sexualidade não é só o ato em si, né? Sexualidade é tudo o que gera, né, a conexão entre as pessoas, entre o casal e consigo próprio, né? É a forma de se expressar na relação, né? Então é a energia que nos move, é a energia de vida. Então sexo é uma coisa, sexualidade é algo mais abrangente, né? E entender também, né, que essa sexualidade, né, a forma como nós nos relacionamos hoje, a forma como nós vivenciamos a nossa sexualidade, ela sofre influência, né, de muitos fatores, né, os fatores biológicos, fisiológicos, psicológicos, emocionais, culturais, da família, enfim, a religiosidade. Então, todos esses são aspectos que influenciam a nossa sexualidade e os nossos relacionamentos na vida adulta. Então, e as questões, uma das questões importantes que eu e o Dr. Felipe percebemos é como as crenças, né? As crenças, os mitos, são tudo aquilo que a gente aprendeu, né, na nossa família, na nossa sociedade, em como nós vemos o sexo, né? Isso foi nos ditado, né, de que forma que o sexo deve ser, né? E essas crenças, né, quando elas não são quebradas, quando elas não são desmistificadas, elas podem impedir, né, que a nossa sexualidade seja usufruída de uma forma mais satisfatória. Então, gostaria que, justamente esse mito, né, que é do desempenho masculino, então, o que é o desempenho masculino? É aquela questão, né, que o homem traz de que ele tem que ter um desempenho 100%, né, que ele tem que estar sempre pronto, né, que ele não pode recusar, né, o sexo, e que ele tem que estar sempre preparado para tudo, né, e principalmente, né, não falhar. Mas a gente sabe que o homem não é uma máquina, e a gente está, né, a nossa intenção hoje é conversar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Então, o Dr. Felipe vai fazer umas colocações agora, e aí depois eu gostaria também que vocês participassem, ok? O doutor caiu, tá todo mundo falando. Ai, o doutor caiu. Ai, o doutor caiu, é isso, e eu falando que não vi. Vamos ver. Veja aí, eu sei que ele volta. Não, agora vai. Agora vamos. Vamos com tudo. Isso acontece. Não, sim. Aconteceu comigo também. Não, vamos tranquilo. lá. Você Então, fez uma doutor, bela introdução. eu fiz essa apresentação inicial explicando a diferença
o que é a sexualidade, enfim, esse mito que os homens carregam, né, do poder, do desempenho, do estar sempre 100%, né, do não poder falhar, e se isso acontecer, né, vai gerar uma ansiedade muito grande nele. E eu gostaria que você complementasse um pouco essa minha fala aqui, né, para a gente dar sequência. Não, com certeza. Eu vou trazer aqui alguns dados e também a minha parte prática, né? Uhum. Cerca de, quando você avalia um homem jovem, abaixo de 40 anos, mais ou menos, 80% dos casos de disfunção erétil ou de uma má performance, vamos dizer assim, sexual, está associado a causas psicológicas, né? E essas causas psicológicas, elas giram em torno de uma grande preocupação no alto desempenho, tá? Então, esse medo de falhar é o que gera a própria suposta falha. Então, e essa cultura Vira um do círculo alto vicioso, né? É um círculo vicioso. 80% os dados falam que tem a ver com essa parte psicogênica ou psicológica, e os outros 20%, né, nessa população mais jovem, tem a ver com a parte hormonal mesmo, ou algumas outras doenças, né? O que eu mais vejo no dia a dia são duas, né, que é o excesso de peso, obesidade, e o alcoolismo, tá? O alto consumo de álcool. Isso também eu vejo bastante no meu dia a dia. E assim, é o que você falou, né? A questão sexual, ela não deve haver cobranças, não deve haver preocupações, tensões. Isso tudo vai contra, né? Quando você fica ansioso demais por performance ou dentro de um contexto de autocobrança, você libera adrenalina. A adrenalina é um hormônio que ele tem uma ação de fechar o vaso sanguíneo. Então, se ele fecha o vaso sanguíneo, você não tem uma boa ereção. Então, para que ocorra uma boa ereção, você precisa estar muito tranquilo, você precisa ativar o sistema parasimpático, que vai favorecer a vasodilatação. Então, a gente já começa, é interessante dar essa explicação para as pessoas entenderem, né? Porque quanto mais atenção você dá ali no ato sexual, o homem, né, fica preocupado, ele fica focado naquilo, menos funciona, entendeu? É o efeito contrário. E quanto menos preocupado ele fica com a performance, aí que as coisas funcionam mesmo. Uhum. E essa adrenalina nada mais é do que a ansiedade, né? Provocada justamente por essa cobrança que às vezes é externa, né? E às vezes é interna do próprio indivíduo, né? Porque como ele já vem com essa crença, né, de que o poder do homem está no seu desempenho sexual, né? Na sua ereção, na sua virilidade, né? Física ali, mais ansioso ele fica, né? E aí, como você falou, gera aquele círculo vicioso, né? Então, o medo, né, de falhar vai fazer com que o homem realmente falhe nesse momento. Claro. Né? E, Neiva, como é que você vê essa questão da cultura, por exemplo? É muito comum o adolescente iniciar essa questão sexual por meio da pornografia. E a maior parte da população masculina consome pornografia. E eu acho que isso cria uma cultura de alto desempenho, né? A gente vê que eles iniciam com essa cultura e isso pode impactar, com certeza, essa expectativa deles, né? Como é que você vê essa parte da influência da pornografia? Porque essa questão? A pornografia, né? Então, aquilo que a gente vê lá na pornografia, não que eu condene um vídeo erótico, enfim, até um vídeo pornográfico, eu acredito que tem muitas... muitas coisas que a gente pode utilizar como estímulo, né? O problema é quando começa a existir aquela comparação, né, com a relação real, porque aquilo que está sendo mostrado ali num vídeo pornográfico, por exemplo, não condiz com uma atividade sexual real. Né? Então, às vezes existe essa comparação, principalmente das mulheres, se comparando, né, com aquelas mulheres, às vezes até no aspecto físico, e isso pode causar, né, um certo desconforto, né, para as pessoas, e elas se sentirem não sendo capazes, né, de ter aquele desempenho. Né? E o homem também, né, ele vê ali no vídeo aquela forma de se relacionar, né? E se ele não tem a experiência, se ele já não construiu essa experiência com a sua parceria, porque principalmente nos mais jovens, como você falou, né, ele vai utilizar aquilo como modelo.
né? Uhum. E esse modelo, né, não condiz com a realidade, e isso pode causar ansiedade, né, de desempenho também. E mais uma outra questão também, né, que quando é muito utilizado a questão da pornografia e da masturbação também, a masturbação também, depois, mais tarde nós vamos falar sobre isso, ela é uma auxiliar, né, nos relacionamentos e também para o prazer individual, né, mas quando o jovem inicia, né, na masturbação e na pornografia, ele cria ali uma rota muito curta no cérebro dele para a ejaculação. Né? Por quê? Porque ele não tem aquela preocupação de dar prazer para a parceria, enfim, né? E ele busca o estímulo com o objetivo final que é, né, a ejaculação, né? Que é o orgasmo e o prazer ali da ejaculação e do orgasmo, enfim, né? E você sabe, né, como na área biológica isso acontece, né? Então o nosso cérebro se habitua também, né, com essa rota mais curta. Aí ele precisa depois desenvolver habilidades na relação, né, com outras pessoas para aprender a controlar, né, para aprender a ter o controle. Então por isso, então essa é uma das dificuldades, né, que a gente percebe da ejaculação precoce, né? Mas tem muitos outros fatores, né, que podem contribuir, né? Mas esse já é um, né, que é justamente da tua pergunta, né, que é sobre as questões culturais, aquilo que você aprende, né, a tua forma de iniciação, né? Então, se você inicia dessa forma, né, e isso é realizado muito frequente, né, aí depois pode ter essa dificuldade, né? Uhum. E Neiva, é muito importante o que você falou, né? Porque assim, quando o foco fica na performance, você deixa de viver aquele momento presente da relação sexual e você acaba perdendo o prazer daquilo, né? Você fica focado no desempenho. Você perde o foco na atenção das sensações, de estar 100% no presente naquele momento, né? Eu acho que uma relação sexual boa é uma relação onde você tem um foco 100% no presente, onde você foca nas suas sensações, né? Eu acho que isso até é uma técnica também, né? Dentro da terapia, né? Que você Sim. trabalha. Ok? E eu acho que essa tua fala, doutora, a gente a gente até já pode responder uma pergunta aqui que teve da Manuela, né? Que ela perguntou se o homem fica ansioso e preocupado, quais são as opções que ele tem para diminuir a ansiedade na hora do sexo, né? Porque se ele fica ansioso, preocupado, né? Aí dá toda aquela descarga de adrenalina que nem você falou, né? Os vasos se fecham e o sangue não consegue passar ou não consegue permanecer no pênis e aí ele perde a ereção, certo? Então Perfeito. essa é uma questão, né, da dificuldade de ereção. Então a Claro. resposta para a pergunta da Manuela seria, né, já desmistificando essa questão do desempenho, de que o que o homem precisa, né? Ele precisa focar em outras formas de se relacionar, né? Que o objetivo de uma relação sexual não é só a penetração e o orgasmo, né? Tem todo um caminho antes disso que pode ser muito prazeroso, e às vezes falta muito nas relações dos casais, né? Então, se você vai para uma relação sexual pensando em penetração e orgasmo, né, você deixa de lado muitos outros fatores, né, que podem contribuir para a satisfação do casal e principalmente para as mulheres, né? Por quê? Né? A grande maioria das mulheres, por volta de mais de 75, 80% delas, né, tem orgasmo, né, com estimulação do clitóris e não com a penetração. Então, é uma minoria das mulheres que obtém o orgasmo só com a penetração, certo? E se, né, existir essa dificuldade ali na relação, com foco só na penetração, então muitas vezes, muitas mulheres que têm dificuldade de orgasmo, que às vezes têm mais dificuldade com o conhecimento do próprio corpo, do que lhes dá prazer, enfim, né, ficam sem ter orgasmo, porque mais de 50% das pessoas têm alguma insatisfação em relação à sexualidade. Né? Tem alguma dificuldade, algum problema em relação a isso. Né? Então, principalmente na questão feminina, na questão do orgasmo feminino. Né? Então, esse foco... né? Pode Acho que completar. da minha parte, eu enfatizo que a redução da ansiedade, né, o foco principal tem que ser a psicoterapia.
se for necessário, a gente, como coadjuvante, como um tratamento coadjuvante, a gente pode usar alguns medicamentos que vão reduzir a ansiedade e até retardar a ejaculação, como alguns antidepressivos. Mas eu acho que o mais importante aí é o foco em uma relação acolhedora, onde você se sinta em paz em dizer não, onde você se sinta em paz em até naquele momento, caso haja uma suposta falha, você não se sentir menor por isso, né? Eu acho que quando você cria esse ambiente, é aí que as coisas funcionam, é aí que tudo flui. Então, eu acho que tem a ver com esse ambiente acolhedor e ele sentir confiança na pessoa que está do lado e vice-versa, né? Eu acho que não é uma coisa só para homem, é para ambos, né? Eu acho que eu enfatizaria isso. Porque isso que você está falando, doutor, é mais um dos mitos em relação à sexualidade, né? De que o homem tem mais necessidade de sexo do que as mulheres. Né? Mas da onde que surgiu isso? Porque geralmente quando as pesquisas eram feitas, eram através de questionários e os homens respondiam. Né? E dificilmente um homem vai falar que ele tem dificuldade com libido, que ele não tem vontade, que ele prefere às vezes não ter sexo com determinadas pessoas. Né? Então foi concluído até que talvez os homens mentissem nessas entrevistas, porque eles não se sentiam confiáveis, né, para falar realmente o que eles sentiam. Né? Então, quando que se percebeu isso? Por quê? Né? Como que foi percebido? É aquilo que aparece nos nossos consultórios, né? São as queixas que aparecem nos consultórios, né, dos psicólogos e dos médicos também, né, de que os homens também não querem sexo. Então, tem mulheres que querem sexo e os homens não querem. Depois de outras pesquisas, né, onde foram entrevistadas as mulheres, aí se descobriu que essa parcela é de igual para igual. Então, tem a mesma quantidade de mulheres que às vezes não querem sexo, tem homens também que não querem. Né? E eles está tudo bem, isso é normal, né? Porque o homem também é um ser humano, ele não é uma máquina, né, que tem que ter esse desempenho todo que a sociedade impôs para eles. Né? Então, imagina também, né, eu acho que a gente tem até que se colocar, eu como mulher, muitas vezes eu me coloco no lugar, né, desses homens, e tentar entender, né, o sofrimento deles, como que deve ser difícil para eles chegar no consultório e dizer, né, doutor, eu estou com dificuldade de libido, eu estou com dificuldade de ereção, eu estou com ejaculação precoce, né? Isso deve ser muito frustrante, né, para o homem. Mas se ele conseguir desmistificar isso e ter um entendimento de que ele é tão normal como uma mulher, talvez ele consiga ter um pouquinho menos de cobrança, né, consigo próprio. Tem aqui algumas perguntas, né, que a gente vai estar respondendo. Eu anotei algumas aqui, né? Isso tem a ver com hormônio? Olha, tem a ver principalmente com a dopamina, que é um neurotransmissor associado à recompensa, né? Então, tem gente que é viciada em jogo, tem gente que é viciada em sexo, tem gente que é viciada em doce, todas essas coisas aumentam a dopamina, né? Então, teria a ver, assim, com o neurotransmissor dopamina. A outra pergunta que fizeram foi, falta de libido é hormonal? Nem sempre, né? A gente sabe, a Nívia, melhor que eu, que a libido é algo multifatorial, né? Então, uma boa libido tem a ver com a saúde hormonal, com a saúde dos vasos, que é a saúde vascular, né? A parte neurológica também, a integridade da parte dos nervos, e a parte psicológica, né? A libido é algo multifatorial, a gente não pode ser reducionista a ponto de achar que tudo é hormônio. Então, isso é muito comum também no consultório. O homem ele fica um pouco mais constrangido, né, de falar que está com essa dificuldade e ele acaba atribuindo tudo à testosterona. A minha testosterona está baixa. Sim. A testosterona está boa, mas mesmo assim as coisas não estão fluindo, né? Então é importante ter uma abordagem multidisciplinar, com psicólogo, com endócrino, para ser trabalhada essa questão da libido, tá? Nunca ser reducionista a ponto de achar que é só um hormônio, alguma coisa que está atuando. Claro que é importante, mas não é só isso. Então, é claro que vai ter um momento na vida que vai ser isso, que vai ser necessário, tem outros momentos que são outras questões, então tem que ter, por isso, né, essa importância desse olhar integrativo,
né? Então, digamos assim, chega um paciente no teu consultório, tu olha para a pessoa, estou com dificuldade de libido, né? Tu passa uma testosterona e o indivíduo vai para casa, né? Então, às vezes isso resolve e às vezes não resolve, né? Porque tem muitos outros fatores que influenciam ali, né? E uma das questões que eu considero bem importante estão relacionadas com os relacionamentos de longo prazo, né? Porque a gente sabe que, né, a nossa questão sexual, né, o sexo em si, ele passa por fases, né? Essas fases, elas estão relacionadas com o desejo, né, a excitação, o orgasmo, a resolução, né? Até vou explicar um pouquinho isso aqui para a gente entender também como que funciona o desejo, né, dentro disso tudo, né? E isso não acontece de forma assim separada, né? Então, digamos, às vezes, numa relação de longo prazo, o desejo diminuiu, eu não tenho mais libido, eu não tenho mais vontade, as preocupações, enfim, todas as coisas que estão acontecendo me impedem, né, de pensar em sexo, né? Aí vem aquela queixa, né? Vão para o médico, vão para o psicólogo, porque não tem mais desejo, porque o desejo é uma das principais buscas, né, principalmente na psicoterapia, né? Ô Neiva, Uhum. eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, né? É natural que no relacionamento de longa duração o desejo diminua. Isso não é algo necessariamente ruim, porque você não pode desejar aquilo que você já tem. Quando o desejo diminui, não quer dizer que a relação sexual tem que ser ruim. Na verdade, você pode ter um menor desejo, né, que isso ocorre, mas você vai responder aos estímulos eróticos bem, né? Você vai ter Uhum. uma resposta Uhum. ali, mas eu queria que você falasse sobre essa questão que acho que é um mito, né? Como eu acho que relacionamentos são duradouros, é natural que a frequência sexual, o desejo diminua. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, eu acho que era justamente isso que eu estava tentando explicar, né? Porque, como eu falei das fases, né? Então, a primeira fase é o desejo. Lá no início do relacionamento, ou quando você está em relações mais casuais, né? Há um investimento maior para isso e também a própria questão, a idade, enfim, tudo está voltado, né? Os próprios hormônios, todos eles estão voltados, né? Para o desejo, né? A paixão no início do relacionamento é uma coisa que ativa muito o desejo, né? A atração sexual aumenta, tudo flui de uma forma mais satisfatória e, né, de uma forma espontânea, certo? A gente diz espontânea, né, porque parece que acontece de uma forma natural. Ela parece, né, porque ela surge às vezes sem a gente perceber. Mas acontece que a gente investe muito mais no outro, né? A gente se prepara mais para aquele encontro. Então, tudo isso causa ali o estímulo. Nas relações, né, de longo prazo, é como você falou, como que eu vou desejar algo que eu já tenho? Né? Porque o desejo, ele vem de algo, né, que eu ainda não possuo. Né? E a partir do momento que você está numa relação de longo prazo, você já tem aquela pessoa do teu lado. Como que eu vou desejar essa pessoa? É justamente, né, através do investimento. Né? Então, aquilo que não surge mais de forma espontânea, né, é preciso de investimento. É preciso de uma preparação para que isso aconteça. E essa preparação, ela não acontece só lá na hora de ir para a cama, na hora de transar. Né? Porque às vezes até na hora de ir para a cama e na hora de transar a vontade não vem. Né? Ela acontece no dia a dia, na forma como o casal se relaciona, na forma como o casal lida um com o outro, né? Que são aquelas capacidades, né, que o indivíduo precisa adquirir na construção do amor, né, na construção de um relacionamento para manter toda essa questão da sexualidade ativa também. Né? Então, não é só o sexo em si ali que é importante aquilo que, a forma como que você se importa com o outro, o que você admira no outro. Né? Como eu falei na live passada, aquela particularidade do outro que você vê, né, e que você admira, e que você ama, e que você quer ter para você o tempo todo. Né? Então, não importa a idade que o casal tenha, né? Se é um casal recém-casado, se é 10 anos, 20, 30, 40, 50, não importa, porque a sexualidade, ela funciona, né, durante toda a nossa vida, só que, né, de forma diferente para cada etapa do nosso ciclo de vida.
né? Então, se você era recém-casada, vai ser de uma forma. A partir do momento que chegam os filhos, aí a questão sexual diminui um pouco, né? Porque você sabe que até a questão hormonal na mulher, tudo muda, né? Diminui os hormônios que relacionados à sexualidade e aumentam os hormônios necessários para o cuidado do bebê, né? Me fugiu o nome agora, o hormônio ali responsável pela amamentação. Me ajuda. Prolactina. A prolactina, né? Aumenta a prolactina na mulher, aí diminui, né? Diminui o desejo, né? Os hormônios responsáveis, né? Pelo desejo. Então, é uma fase ali que é necessária para você cuidar do seu filho. Não é verdade? Né? Mas Com certeza, a natureza é sábia, né? A natureza é sábia. Ela, como você diz, ela sabe como, né, conduzir o indivíduo no ciclo da sua vida, né, para ela poder desempenhar todos os papéis. Então, não existe só o papel, né, sexual ali dentro de uma família, né? Então, você tem que desempenhar todos eles. Você tem que diminuir a paixão para poder direcionar a sua energia para outras áreas da sua vida, para o trabalho, para a família, para o lazer, né? Porque senão você vai ficar só em êxtase de paixão e você não consegue fazer outra coisa. Né? Então, claro. Nesse sentido que funciona, que acontece todo o funcionamento do ser humano. Né? Então, com a medida... Não, é só trazer uma questão aqui que me veio agora, né? Essa questão do mito que a gente está falando masculino é uma coisa que é quase 100% uma autocobrança do homem, apenas do homem. Eu não vejo mulheres com essa postura de heterocobrança ou de ter uma cobrança de performance absurda com o homem, né? Essa é uma coisa que eu acho que é totalmente do homem. Não sei se você concorda, né? Uma autocobrança mesmo. Eu não vejo esse outro lado das mulheres, né? Que eu estou falando nessa questão. Esse mito é alimentado pelo próprio homem, né? Sim, é uma pergunta? Não, é mais uma reflexão. Uma constatação, né? Sim, porque isso vem culturalmente, né, doutor? Essa cobrança sempre existiu, né, para com o homem, desde o início da humanidade. Então, o homem sempre teve uma relação, né, com o pênis dele, né, e isso repercutiu, né, como a ideia dele no mundo, né? Então, o pênis teve uma representação para ele lá desde os primórdios da civilização. Né? Então, ela foi divinizada lá nas culturas pagãs, na época de Abraão. Né? Então, Abraão se sentia ligado por Deus através do pênis dele. Então, o pênis era a sua forma de ligação com Deus. Né? Depois disso, né, teve toda aquela questão né, com o advento ali do cristianismo, em que o pênis foi demonizado, passando por a secularização, né? Depois aonde que a secularização é quando tu desmistifica, né, uma ideia, né, que antes era a divindade ou demonizada para a ciência, né? Isso quem iniciou isso foi Leonardo da Vinci, né? Quando ele começou a dissecar os cadáveres e percebeu, né, que o funcionamento e ele tinha uma paixão muito grande pelo pênis masculino, né? Como que aquilo funcionava. Né? E ele conseguiu ter esse entendimento de que, né, não era forças, né, dos deuses ou dos demônios que faziam com que ele funcionasse ou não, mas que sim, né, o seu próprio organismo, né? A própria ciência começou a existir a partir dessa época. Né? E aí passou por Freud, aí onde o pênis foi... Quem tinha pênis era invejado. Quem não tinha, invejava. Né? Então, o homem tinha o pênis, ele era invejado pelas mulheres que não tinham. E passou, né, pela politização das feministas. Então, tudo sempre em volta do masculino, né? De como o masculino se posiciona no mundo. E aí ele chegou até a nossa época agora, em que ele foi... me fugiu a palavra, mas é através através da medicalização, né? Ele foi medicalizado. Então, na nossa era agora, o pênis foi mais medicalizado do que nunca, né? Na história da humanidade. Então, a gente parece que termina essa saga, né? Então, o pênis masculino não é só um órgão do corpo humano,
né? Então, ele é uma representação do lugar do homem no mundo, como foi durante toda a nossa sociedade, né? Durante toda a nossa história. Então, é uma questão histórica. Então, ter essa relação, né, com o próprio membro, né, o homem, no caso, é uma questão histórica, né? Então, eu deixo a pergunta assim, né? E você, homem, né, que está ali do outro lado, né? Qual é a sua relação com o seu próprio pênis? Como que você se sente em relação a ele, né? Cobrado, exigido, né? Ou você consegue ter uma ideia mais naturalizada em relação a ele, né? Eu sou um ser humano também, não sou uma máquina, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, a nossa reflexão de hoje, né? Não, sim, com certeza. Não, só para apontar o que eu falei antes, acho que Uhum. a Bruna, ela comentou que ela pensa que as mulheres, talvez, elas não tenham essa postura. Eu falei que elas nunca vi uma postura assim de heterocobrança da mulher. Claro que se eu tenho uma disfunção erétil ali, que está gerando satisfação para o casal, claro que vai gerar um conflito, um mal-estar. Eu estava falando na questão onde você coloca uma performance muito idealizada, né? E eu não vejo a mulher nesse aspecto, né, criticando ou cobrando muito. Mas claro que quando ocorre uma disfunção erétil, o casal não vai ficar satisfeito, né? Uhum. Acho que é isso. Eu queria deixar uma informação importante, né, que eu vejo no consultório. Voltamos para aquela questão de disfunção erétil de causa psicológica. Uma pergunta muito importante que a gente deve fazer para o paciente é saber se ele está tendo ereções matinais. Ah, Porque, sim. assim, se Uhum. ele está tendo ereções matinais, é sinal de que a testosterona, em geral, está com um bom nível no si, né? Então, não há uma disfunção hormonal. Se ele responde que ele está com a ereção matinal e na hora H não está fluindo, possivelmente isso tem origem psicogênica. Então, essa é uma informação muito importante, prática, que pode ser perguntada, né, para quem está com esse problema. Tá? Uhum. Até para complementar, o homem ele tem várias ereções, né, durante a noite, dormindo, sonhando, às vezes ele nem percebe, né, então muitas vezes nem se dá conta, mas se eu não me engano, acho que você pode me ajudar ali, mas acho que a cada 90 minutos ele tem uma ereção, né? Então, se ele percebe em algum momento que isso está acontecendo, né, como você falou, né, com certeza a tua dificuldade, né, se é que você apresenta alguma, né, pode ser de origem, né, psicológica, emocional, enfim, porque são muitos fatores que podem influenciar ali, né? A gente tem Sim. que levar em conta a história de cada indivíduo. Então, não existe aqui uma receita que vai funcionar, né, para duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, para cada pessoa tem que olhar a sua história, né? A sua história de vida, o que ela vivenciou, se ela passou por trauma, se ela passou por abuso, se ela como que foi a educação na sua família de origem, experiências traumáticas que pode ter tido, enfim, tudo pode influenciar na sexualidade hoje como adulto, né? E muitos outros fatores também, estilo de vida, alimentação, medicação, você pode concluir com essa parte mais orgânica, enfim, das questões, né? Eu acho assim, eu vou trazer aqui algumas informações que podem ajudar na questão da função sexual masculina, né? Além do aspecto psicológico, a gente já trabalhou bastante aqui, para que ocorra uma boa ereção, é preciso haver um bom aporte sanguíneo. Para esse sangue Uhum, chegar ali, ele precisa de uma coisa chamada óxido nítrico. O óxido nítrico ele tem uma ação vasodilatadora. Então, atividade física, né? Você não fumar, você está no seu peso correto, alguns alimentos que são ricos em nitratos, por exemplo, vegetais verdes escuros, beterraba, tudo isso facilita a vasodilatação, a produção desse óxido nítrico. Então, é muito importante a gente não estar sedentário, né, e estar com uma boa alimentação, obviamente, para melhorar essa circulação sanguínea, né? Então, para deixar essa sugestão e dica. uhum. Eu tenho até uma pergunta aqui da Fabiane. Qual o percentual de homens que procuram a terapia por motivos de disfunções? Né? Então, no meu caso, como eu sou terapeuta sexual e trabalho com relacionamentos, para mim vem essas questões.
né? Relacionamento, sexualidade. Então, geralmente, a gente não consegue separar a sexualidade da questão relacional, porque a forma como o casal se relaciona diz muito, né? De como eles vão se relacionar sexualmente também. Então, às vezes, uma situação pode influenciar a outra. Então, às vezes, as questões de relação afetam a sexualidade e, às vezes, algum problema da sexualidade pode afetar o relacionamento. Então, isso é sempre trabalhado de forma conjunta, né? Dificilmente um casal sai da primeira sessão sem eu perguntar, né, como está a sexualidade do casal, né? A sexualidade, né, como eu falei antes, não é só o sexo, né? Mas digamos assim, a vida erótica do casal é tudo aquilo que você faz enquanto não está transando. Né, que é justamente a forma como o casal se relaciona. Então, isso diz tudo, às vezes, da sexualidade. Né? Então, não tem como um casal se dar muito bem na cama, ter uma satisfação na cama, se ele não está bem, né, nas outras áreas do relacionamento, enfim, nas outras questões da vida também. Né? Certo. A Manu Balestrieri fez uma pergunta sobre homens com ereção, mais dificuldade de ejaculação, é autocobrança ou há possibilidade de alteração orgânica? Então, se a gente for falar de ejaculação precoce, você pode ter um quadro que a gente chama de ejaculação precoce primária, que aí tem mais a ver com questões genéticas. A pessoa, desde que ela se conhece por gente, desde adolescente, que ela tem esse quadro de ejaculação precoce, que é definido como menor que um minuto, né? Menos que um minuto, Sim. você já ejacula. Ou até tem uma ejaculação antes da penetração. Em geral, é menor que um minuto. Em cerca de 90% da população, eu estava revisando aqui alguns dados, a média é de 5,4 minutos. 6% menor que 1 minuto e 2,5% menor que 2 minutos. Enfim, então pode ter uma causa primária, realmente, como uma doença orgânica, né? Ou uma causa secundária, que pode ser associada à ansiedade ou algumas alterações hormonais, como alterações na tireoide, né? Infecções na próstata ou alterações na próstata também. Mas, basicamente, é isso, né? Pode ser as duas condições. E o que é importante saber também é que episódios isolados não vão configurar uma disfunção, né? Que, às vezes, porque Isso. é normal acontecer, né? Eu acho que tá para nascer um homem que não falhou alguma vez na vida, né? Principalmente um homem mais velho, um homem de mais idade, né? Porque é normal isso acontecer, né? Porque nem sempre o homem está disposto e às vezes pode acontecer alguma coisa ali no momento da relação que faz com que ele desvie o foco, né, daquilo que ele está sentindo por uma questão ansiogênica ou por um pensamento, enfim, qualquer coisa pode desviar. Às vezes até alguma coisa ali na parceria que não fechou muito bem pode fazer com que perca a ereção. Né? E, às vezes, o fato de perder a ereção... Então, teve um episódio anterior que perdeu a ereção. Aí, na próxima relação, já vai para a relação com aquele medo de perder de novo, aí ejacula mais rápido, né? Para não perder a ereção. E aí, às vezes... Então, tem pessoas que, a partir dali, começam a criar aquele círculo vicioso que nós falamos. Né? Então, tem pessoas que são mais... lidam muito melhor com isso e não vai causar nenhuma dificuldade. E tem outros, né, que causam uma preocupação maior. Né? Mas o que é importante as pessoas saberem? Né? Que dentro, né, dessas fases da resposta sexual, desejo, excitação, orgasmo, resolução, né, o indivíduo ele é preparado fisiologicamente para ter um desempenho em todas essas fases, né, da resposta sexual. Se algo está acontecendo que não permite, né, que isso aconteça, e a pessoa não sabe como lidar com isso, é importante que ela busque ajuda. Né? É importante que ela busque ajuda, né? Se ela for num médico, o médico vai avaliar, vai fazer os exames, vai perceber ali se tem alguma questão fisiológica, vai perceber também se ele tem que tratar alguma questão psicológica e vai encaminhar. E da mesma forma, quando ele chega, né, no consultório do terapeuta sexual, do terapeuta de casal e família, ele vai sentir isso, porque no nosso caso, por exemplo, na terapia, a primeira questão é descartar as causas orgânicas. Então, já a primeira pergunta é, né, você já passou, né, pelo seu médico? Você já viu a tua questão hormonal? Né? Dependendo da situação, você vai investigando o que aconteceu. Né? E aí você encaminha essa pessoa para
para fazer essa avaliação primeiro, né? Porque, e às vezes também, mesmo que tenha uma causa orgânica, pode, né, afetar a questão relacional, né, a questão emocional, dependendo de quanto tempo, né, ele já apresenta essa disfunção, né? Porque Olha geralmente só, o emocional fica afetado ali e as relações também, né? a Manu Balestrelli fez a pergunta se referindo mais à questão de não chegar ao orgasmo e não da ejaculação precoce. Bem, da minha parte, o que eu observo é que alguns antidepressivos, por exemplo, alguns medicamentos, Eu só não entendi a pergunta. Eu não entendi a pergunta. ela estava perguntando sobre a dificuldade de ejaculação, é, seria por autocobrança ou também pode ser uma possibilidade de doença orgânica, né? Ah, sim. Uhum. Aí a gente comentou sobre a ejaculação precoce, mas ela estava falando em relação a essa dificuldade de chegar ao orgasmo, né? Pelo que eu entendi. Assim, na minha prática, o que eu vejo é que eu já peguei alguns pacientes que usam antidepressivos, né? E isso tudo retarda a ejaculação, ou até, dependendo do quadro, pode até nem chegar ao orgasmo, né? Então, na minha Uhum, parte, eu para vejo impedir, né? isso. Uhum. Ou alterações na próstata também, alguma cirurgia, alguma alteração ali que possa dificultar a produção ali, né, de esperma, mas a minha parte eu vejo isso, né? Uhum. E às vezes a dificuldade de chegar ao orgasmo também pode ser uma causa relacional, né? Então, ou por uma questão orgânica prévia, né? Ou por uma questão puramente relacional ali que às vezes as emoções, né, impedem com que exista uma entrega, né? Uma entrega total ali no momento, né? Tanto para o homem como para a mulher. Então, a gente não diferencia sentimentos, né, em função de sexo, né? Então, tanto o feminino como o masculino, eles são afetados, né, por todas essas questões, né? Nós somos influenciados Claro. por todas essas questões. E a sexualidade, eu acredito que é uma das questões que é mais afetada, né? E por muitos fatores. Por isso que, às Uhum. vezes, é só uma avaliação, né, para poder ajudar, né, o casal, ou para poder ajudar o homem, né, nesse sentido, né? E eu queria enfatizar também, né, que sempre que existir uma dificuldade sexual e as pessoas estiverem em um relacionamento, é importante que vá o casal, né? Então, a gente fala aqui em casal, mas o casal pode ser hétero, pode ser homo, enfim, e isso não diferencia, né? Mas sempre, né, tratar o casal, porque a sexualidade ela é sempre relacional. Quando é que você vai sentir a dificuldade? É na relação com o outro, né? E quando o casal vai junto, é muito mais fácil, né, de ter um resultado positivo e mais rápido, né? Por quê? Porque às vezes tem questões ali que afetam o outro, e aí vai sempre ter um bode expiatório ali, né? O problema é do fulano, né? O problema é da fulana, né? Então, às vezes tem casos de ejaculação precoce que o homem culpa a mulher, né, por aquilo, né? Tem casos em que a mulher se sente desvalorizada, né, porque ela tem dificuldade de orgasmo. Então, eu acho que qual é a questão mais importante ali, né? Eu acho que o homem compreender, né, a anatomia da mulher, né, estimular, né, a mulher se conhecer e buscar o autoestímulo também, para primeiro ela precisa saber como que ela sente prazer, como ela tem mais facilidade em ter orgasmo, aí depois ela pode passar isso para o parceiro dela. Né? Porque as pessoas não adivinham as coisas, as pessoas são diferentes, aquilo que agrada para um não agrada para o outro. Se você teve uma mulher que gostava de uma coisa, você vai ter outro que pode não gostar daquilo, né? Então eu acho que assim o diálogo, né, compreender as necessidades do outro e saber o que você necessita, né, para ter o prazer é o fundamental numa relação. Esse autoconhecimento, né, sobre a própria sexualidade, sobre a própria fisiologia, entender um pouco como é que é o funcionamento masculino e feminino, isso é muito importante, né? Acho que tanto a mulher tem um conhecimento da fisiologia masculina e o homem vice-versa, isso facilita muito, além desses aspectos psicológicos. Aqui Uhum. a Lina falou uma coisa interessante, nem dá para chamar de falha justamente para desmistificar. Quando a gente fala de uma disfunção orgânica, né, é uma falha, né, que precisa ser tratada, né, se for alguma coisa Sim. orgânica. Uhum. Mas quando é de origem psicológica, né, chamar de falha já é uma falha, né? Porque não é uma É. falha ali, né? Ali é um Uhum. processo que precisa ser trabalhado, né? E quando você realmente
cria esse mito da falha, você é o principal, a gente já falou, é o principal causador da falha é achar que é falha, né? Ou achar que Sim. Uhum. isso gera um ciclo vicioso. Sim, A gente já porque às comentou. vezes aquilo que a gente considera falha nada mais é do que algo fazendo parte da própria natureza humana, né? Uhum, entendi. Uhum. Então, deixa eu ver se Vamos tem ver se mais tem mais alguma alguma. pergunta aqui que a gente deixou passar. Vamos voltar aqui. Podem mandar Acho que as perguntas. mulheres. Eu tinha uma Parece que tem questão muito mais aqui. mulher que homem, Ah, né? eu tinha uma questão aqui também que apareceu lá na caixinha de perguntas, né? Que o que acontece com os jovens de hoje que não se fixam em nada, né? Eu penso que, assim, em primeiro lugar, é por ser jovem, porque às vezes o jovem não está no momento dele se fixar em algo ainda. E a questão da sexualidade não tem nada a ver, né, com ter que se fixar em um relacionamento. Então, hoje existe mais essa liberdade de tu poder vivenciar a tua sexualidade, né, sem ter um relacionamento fixo, né, tanto para homens como para mulheres. Então, essa é uma questão. Então, tem que saber se essa pessoa realmente quer se fixar, né? E tem uma outra questão também, que eu acho que é aquilo que o Bauman fala, dos amores líquidos, né? Que hoje tudo Ah, sim. é muito fácil. Tu vai ali, aperta um botão, se aquilo te agrada, tu fica. Se não te agrada, tu descarta e tu busca outra coisa. E isso está sendo levado muito para os relacionamentos, né? Então, enquanto o relacionamento está bom, eu fico por aqui, né? Tá bom, tô tendo vantagem, tô satisfeito, ok, né? A partir do momento que eu percebo que já não me serve mais, eu descarto e eu vou buscar outra coisa, né? As pessoas Então, preferem trocar do que consertar. Uma paciente falou isso para mim é uma aquela vez, né? questão que o amor não é um objeto que você vai ali na prateleira e você encontra e leva para casa, né? O amor é uma construção e essa construção ela não se dá de um dia para o outro. Aliás, eu acho que ela nunca termina, né? Porque enquanto houver o relacionamento, essa construção é diária, né? Então ela é contínua, né? Quando você esquece dela, né? Quando você deixa ela de lado, né? Algo vai acontecer aí no relacionamento, né? Então é um Vanessa, eu tenho uma investimento. pergunta. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida minha, Que bom né? que você está atento para as perguntas, porque eu ainda não estou muito prática nisso aqui. Não, essa aqui é uma pergunta minha mesmo. Os pacientes Tua. que chegam Uhum. para você, seja Hum. homem ou mulher, eles chegam encaminhados de outro profissional ou eles já têm essa consciência da questão da importância, né, da psicoterapia no tratamento, né? Eu vejo que é, talvez eu esteja errado, mas é difícil um homem chegar diretamente e procurar um auxílio de uma psicóloga. Ele talvez passe no urologista ou passe no endócrino, Uhum. faça os exames e Uhum. aí, com base na conversa, da consulta, a gente encaminha para um psicólogo. Eu já encaminhei alguns pacientes, inclusive, para você. Sim. E eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Sobre, será que as pessoas têm essa autoconsciência no tratamento com a psicoterapia? As pessoas têm isso, porque tem muitos que chegam e não passaram ainda, né, por uma avaliação médica, mas geralmente elas são impulsionadas, né, pelas mulheres, né, as mulheres que buscam resolver a situação, né? Então, o percentual de mulheres é maior do que homens, né, que tem um interesse, né, de buscar ajuda para alguma coisa que está acontecendo ali, ou em relação à sexualidade ou ao relacionamento em si, né? Então, mas assim, o que mais aparece no consultório da terapia sexual são homens mais jovens, né? Os homens mais Isso é velhos, eu interessante. acredito que eles vão direto para o médico, né? Porque eles já buscam, eles já sabem, eles já têm aquela experiência de vida, eles já sabem mais ou menos o que está acontecendo com eles, eles vão direto para o médico, né? Para procurar a questão orgânica ali, como você falou, né? A partir dos 40 anos começam a acontecer algumas questões fisiológicas ali que podem mudar um pouco, né, o desempenho, né, na sexualidade, né, no sexo masculino. E o feminino também, né, tem todas as questões hormonais ali, enfim. Mas hoje nós estamos falando especificamente ali do homem, né. Mas a mulher sempre, né, é a que busca mais, né, introduzir o homem, né,
nessa caminhada ali da busca, né, por mais conhecimento, entender o que está acontecendo aí no relacionamento. Né? Mas tem homens também, tem homens individuais que vão também, sem as mulheres, né? Já aconteceu de um homem chegar no consultório com uma mulher, a mulher nem, não sabe o que ela está fazendo lá, né? Porque nem existia um diálogo antes para que isso acontecesse. Mas, enfim, aí depois que está ali, as coisas, né, começam a andar. Eu acho assim, Né? a gente que é endócrino, né? Então, é muito importante a gente, além de descartar uma causa orgânica ali com o paciente, ver um exame e falar que está tudo bem, a gente ter um pouco de conhecimento sobre isso também, sobre psicoterapia, para poder esclarecer o Uhum. paciente. Às vezes ele nunca pensou nisso, né? Então, assim, eu já estudei um pouco sobre isso, eu tento abordar isso na consulta, né? E encaminho os pacientes. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que o médico também deve abordar, né, na consulta, né? E ter Uhum. essa Uhum. consciência, né? E Aham. trazer essa consciência para o paciente, né? Com certeza, doutor, e isso tem que acontecer de ambos os lados, né? Porque o profissional da psicoterapia também, se ele não tem um pouco desse conhecimento fisiológico de como que o organismo funciona, como que ele reage às questões, né, que vão acontecendo no dia a dia, dificilmente ele vai conseguir ter esse olhar mais amplo, né? Então, esse Olha, conhecimento, aham, ele serve para todos, né? Tanto da área da psicologia como da área médica, né? De ter esse olhar, né, para o homem, né, como um todo, né? Como um todo, certo, um ser mente e corpo, né? Não tem como separar isso, né? A minha claro. mente vai influenciar o meu corpo e o meu corpo vai influenciar a minha mente. Tem aquela frase que a libido está entre as orelhas, né? Não está entre as virilhas. É. A questão do desejo sexual. A Lila Uhum. perguntou aqui: a pandemia Me trouxe explica, mais doutor, dificuldade? me explica melhor que fiquei interessada aí. Não, essa frase é bastante comum, né? A libido é assim, a libido masculina é algo mais, como a gente está falando, né? A maior Uhum. parte dos seus Uhum. pacientes são jovens, né? Então, dificilmente eles vão ter alguma disfunção hormonal ou alguma doença orgânica, né? Então, eu acho que, sem dúvida, na minha opinião, o carro-chefe no tratamento tem que ser a psicoterapia, né? A gente pode Uhum. utilizar adjuvantes, medicamentos, mas sem dúvida que eu acho que trabalhar essa questão toda que a gente está falando aqui é a coisa mais importante. A Uhum. Lila perguntou aqui uma pergunta bem interessante. A pandemia trouxe mais dificuldade? Ah, sim. Uhum. O que você acha aí? Uhum. Era algo que eu queria te perguntar e já tinha esquecido. Ainda bem, né? Que foi que lembrou? A Leila? É isso? Leila, Leila, isso. ainda bem que a Leila lembrou, né? Porque eu tinha pensado em te perguntar se você percebeu, né, como médico, alguma diferença agora durante a pandemia em relação à sexualidade, mais na questão talvez orgânica ali. Olha, eu não. Ah, tá. Eu posso referir que durante a pandemia, né, eu atendi, a pandemia ainda está acontecendo, eu atendi muitas pessoas que ganharam muito peso, né? Isso indiretamente a gente sabe que a obesidade, ela, somente no homem, né? Quanto maior o percentual de gordura, menor vai ser a produção de testosterona, né? E Uhum, a relação também é inversa, né? Quanto maior o percentual de massa magra e menor o percentual de gordura, melhor vai ser a função ali do testículo em produzir a testosterona. Então, indiretamente, eu observei sim esse aspecto da libido, da dificuldade sexual masculina em relação a esse aumento, né, do peso durante a pandemia. Mas também eu fiquei pensando aqui, até para perguntar para você, muitos casais, eles na pandemia acabaram convivendo mais intimamente, né? Ou uhum. um tempo mais integral. Será que Nossa, também não doutor, pode ter, eu nem me dei não conta, pode? estou até com medo que a gente vai cair, porque a gente já está no final, né? A gente Ah, está no final da nossa live. Eu acho que a gente vai ter tem 4 minutos, né? 4? É que eu entre... 4 minutos. 21 e 28 aqui no meu. Ah, o meu é 26, então tem 2 minutos, né? Aham. Então eu Ah, acho que a gente finaliza por aqui. A gente, né, eu gostaria de agradecer, né, todas as pessoas que entraram aqui na nossa live, participaram, eu né? Queria te também, agradecer imensamente, doutor. Foi um prazer enorme. E eu acredito também. assim que a gente até tinha muito mais coisas para falar, mas 1 hora é muito pouco tempo, né? Então eu acho que essa foi a nossa primeira live e espero que a gente possa fazer muitas outras, né, para falar, até continuar esse assunto, falar de outros assuntos ainda, tudo relacionado, né, com essa questão de relacionamento e sexualidade, né, parte orgânica, parte psicológica, essa integração toda, né? Então, queria te agradecer imensamente, doutor, foi um prazer,
né? Passo a palavra para você encerrar, então, a Vou ver nossa se live. ainda tem tempo. Eu gostaria de agradecer, foi muito bacana essa live, né? Acho que a gente trocou experiências práticas e também informações mais técnicas. Conseguimos interagir com as perguntas, eu acho que foi muito produtivo para todo mundo. E gostaria de agradecer mais uma vez. E a presença também de quem entrou, alguns familiares entraram, né? Meus e amigos também. Uhum. Queria agradecer a todo mundo. Ok. Então, até a próxima. Obrigada, doutor. Boa Tchau. noite. Obrigado, Tchau. gente. Tchau, tchau. Conseguiu salvar, Neito? Vou salvar agora.